Eu conheci Paulo Freire em Paris em 74, num seminário de uma entidade chamada INODEP, quer dizer, uma entidade que tinha a ver com o desenvolvimento do terceiro mundo. Ele estava lá dando um seminário de vários dias. Foi durante o tempo que ele era membro do Conselho Mundial de Igrejas. Naquele tempo ele viajava muito pela África, sobretudo nas colônias, ex-colônias portuguesas, fazendo um trabalho de alfabetização naquelas colônias liberadas, vamos dizer, do colonialismo. Então, eu já tinha lido a Pedagogia do Oprimido e outras coisas dele, e de repente eu me vi num seminário que ele estava conduzindo e me aproximei, e daí começou a ligação, que depois se concretizou mais ainda no Brasil, porque em 74 estava eu já me preparando para vir para o Brasil, e cheguei aqui. Ele estava ainda exilado, mas ele chegou com anistia em 80, e a partir disso nós concretizamos o trabalho junto com os movimentos sociais, movimentos populares e, sobretudo, naquela época, na área de alfabetização, porque surgiu bastante interesse e trabalho, e a preparação de monitores para fazer esses círculos de alfabetização estava sempre assessorado por ele, até pessoalmente, e pela esposa dele e outras pessoas ligadas a ele. Então, esse foi o contexto dentro do qual a gente se conheceu e desenvolveu o trabalho que hoje deu bastante fruto. De 80 para cá, o trabalho desenvolvido com Paulo Freire foi muito na área de alfabetização. Ele costuma dizer, aliás, ele tem duas frases, eu acho, fundamentais para quem esteja nesse tipo de trabalho. Uma das frases é a seguinte: é fundamental você discutir o óbvio, porque o óbvio é aquilo que a gente perde, acho que não é importante, é inútil, portanto passa por cima. Segunda frase é: se a galinha quer atravessar a rua, ela tem que sair do lado de cá, do lado onde ela está, para chegar do lado de lá. E nós, teóricos, assessores, sonhadores de movimentos e coisas, nós achamos que não. Se a gente quer atravessar a rua, a gente já sai de lá e não de cá. Intelectualmente a gente faz este pulo e afetivamente a gente fica atravessada, ou seja, não coerente com o discurso que a gente pratica. Então, nesse sentido, ele foi fundamental até para o MDF, no sentido de nos ajudar a sempre manter uma certa coerência com a proposta que nós tínhamos de uma transformação, junto com o pessoal de favelas, com uma prática miúda de estar no chão, de estar nas bases, de estar saindo de cá para chegar lá, não é? De estar discutindo o óbvio, para não cair num discurso contraditório de achar que o óbvio é alienação, né? Então, ele teve um papel de intelectual, de parceiro, parteiro, não é? Companheiro, até amigo, nesse processo todo, que é um processo de transformação, de acreditar que você pode mudar, mesmo você sendo muito humilde e muito pequeno, você pode e você deve sonhar na transformação desse mundo. Há 2 anos atrás eu tive 2 anos ou 3, uma experiência que eu achei uma coisa linda. Eu fui convidado por um grande grupo de camponeses do Rio Grande do Sul que trabalhavam nos movimentos dos sem terra. Eu fui convidado para dar uma última aula a um grupo de campesinos, de camponeses
educadores jovens que iam então partir para uma campanha de alfabetização em alguns assentamentos realizados por eles, pela sua luta. Então esse grupo tinha conquistado uma enorme fazenda no Rio Grande do Sul. E na solenidade falou um dos monitores, um dos educadores, um homem moço, né? E ao mesmo tempo um militante que tinha participado desde o começo da luta para conquistar aquela terra. E ele fez um discurso onde, em certo momento, disse mais ou menos isso. Disse, quando nós, à custa de nosso esforço, de nossa luta, de nossa esperança, conseguimos cortar os arames do latifúndio e entramos fisicamente na terra, que era propriedade exclusiva dos ricos, nós descobrimos que havia muito ainda que caminhar, porque descobrimos que havia obstáculos em nós mesmos. E esses obstáculos, entre eles, por exemplo, o da nossa ignorância. Quanto mais ignorantes, quanto menos pudéssemos ler a palavra, tanto mais facilmente os donos da vida podiam dormir em paz. Pelo contrário, quanto mais melhorássemos nossa memória, eu achei lindo isso, porque o uso da memória, e a palavra memória como capacidade captadora da realidade, como inteligência, né? Quanto melhor trabalhássemos nossa memória, quanto mais pudéssemos ler as palavras, tanto mais medo criaríamos nos poderosos. Por isso, o nosso sonho agora é transformar este enorme ex-latifúndio num grande círculo de cultura. Você veja, quer dizer, a compreensão que esse homem, possivelmente não, certamente alfabetizado, porque ele era inclusive professor dos colegas, mas você vê a capacidade que tinha esse homem de inteligir o mundo, não? De perceber a força da cultura na luta pela libertação. Quer dizer, no fundo ele estava, sem saber, repetindo um dos discursos mais importantes deste fim de século de revolucionário, que foi exatamente Amílcar Cabral, quer dizer, o grande líder africano da libertação da África, deste século, da agora, que foi assassinado, obviamente, pelo colonialismo. Quer dizer, é exatamente a importância. Ele tinha, afinal de contas, uma compreensão da cultura que se poderia dizer que era gramsciana, quer dizer, vem de Gramsci também aquilo, sem ele saber de Gramsci, coisíssima nenhuma. Frente ao dado concreto, e isso é que se chama inteligência, quer dizer, a inteligência se cria, se constrói, não se recebe, quer dizer, a gente vai construindo a inteligência na luta para compreender e mudar o mundo. É aí que a inteligência se faz, se constrói, se dá. E Piaget também já disse isso, quer dizer, esse cara é piagetiano, gramsciano e cabraliano sem saber. Quer dizer, você vê como o homem do povo também é culto. Eu tenho raiva não é do senhor Paulo Maluf, pessoalmente, eu tenho raiva e brigo e protesto é da ideologia que ele encarna. Está entendendo? Ele e os que o seguem. Não é dele pessoalmente, isso há muito tempo o nível de minha consciência política e de minha consciência de classe me fez distinguir as individualidades aí dentro. Quer dizer, ele é um homem que necessariamente tem que fazer isso, porque ele tem o direito primeiro de existir. Entende? Quer dizer, segundo, ele tem o direito de ter uma opção política, que é da direita, a opção dele. Terceiro, eu tenho o direito de não cair na opção dele, não repetir a opção dele, não trabalhar pela opção dele, pelo contrário, de trabalhar contra a opção dele. Esse é um direito que nós dois, ele e eu, temos. Entende? Então, o que eu puder fazer para derrubar
Não ele pessoalmente, ele vem aí de enxerido, porque o que eu quero derrubar é exatamente a concepção de mundo, a concepção de vida, não, centrada apenas nos grandes viadutos. Para mim, os viadutos são a gente, somos nós, quer dizer, a prioridade somos nós mesmos. Uma massa popular que vem sendo historicamente negada de ser há 500 anos, um dia chega a isso. Quer dizer, ela entra. Eu acho que o Brasil vive hoje uma experiência de guerra de classes e não de luta de classes. Quer dizer, o ideal é que essa guerra de classes que a gente tem, em que a burguesia se prende, não como a gente aqui, se fecha com medo, e a massa popular, ou alguns representantes das lideranças populares, são lideranças de guerra, de malvadez. Então se mata no Rio de Janeiro como se bebe água. Eu acho que isso também explicita a outra malvadez, a malvadez fundamental, a malvadez principal, que é a malvadez que criou esse tipo de estrutura social absolutamente injusto. De modo geral, a gente não vê que a malvadez primeira, o pontapé inicial dessa partida estranha, desse jogo estranho que a gente vive no Brasil, quem iniciou isso há muito tempo foi a burguesia e não a massa popular. Entende? Quer dizer, foi o poder colonial que começou a fazer isso. Foram as classes dominantes brasileiras que iniciaram o processo de violência, de negação da vida do subalterno. Hoje, nesse processo histórico, alguns representantes dessas massas populares aprenderam também a ser malvados. E aí estão matando a gente. Quer dizer, eu não posso deixar, eu não posso esconder que também tenho medo. Eu não vou a certos recantos de São Paulo de noite. Não tem por que fazer uma experiência dessa. Porque quando o moço chegar para me agredir, não vale dizer escrevi a pedagogia do oprimido, porque ele me mata do mesmo jeito. Quer dizer, eu acho que a gente deveria, com uma consciência tranquila, mais alerta, desperta, a gente devia assumir uma posição de indignação. Quer dizer, a gente deveria ficar indignado, mas não indignado com relação ao favelado que me mata, mas indignado com a situação histórica, política, social, econômica que cria a possibilidade de eu ser morto pelo desgraçado. Eu acho que é isso, sem meter nisso nenhuma posição cristã de doação, nada disso. Eu não quero doar a minha vida, não, eu quero mantê-la, exatamente para poder continuar a brigar por ela. Quer dizer, eu acho que a gente devia assumir uma postura indignada constantemente contra isso, entende? No sentido de que as razões desta violência desapareçam. Tem muita gente, e eu também entendo, tem muita gente que acha que a razão dessa violência desapareceria com a pena de morte no Brasil. Eu acho que isso é uma ingenuidade, mas os ingênuos têm direito também de ser ingênuos. Quer dizer, eu não votaria pela pena de morte, mas eu entendo quem propõe a pena de morte. Eu acho que só quem não briga é quem não tem futuro. E quem não tem futuro não tem presente. Entende? Porque o futuro, afinal de contas, não é uma província que fica distanciada de mim, muito além de mim, à espera de que eu chegue lá. Pelo contrário, eu sou fazedor do futuro. Quando eu digo eu estou dizendo nós. Quer dizer, uma quantidade X de gente que pensa mais ou menos igual, diferentemente, mas que tem o mesmo sonho. E por isso é que não é possível esquecer a ética. Quer dizer, você não pode fazer coisas que a ciência permite, mas que possivelmente, do ponto de vista ético, não deve ser feita. Ora, se eu penso assim, ao pensar assim, eu estou pondo em cima da mesa, para mim, a possibilidade ou não de lutar. Quer dizer, a luta passa a ser um ingrediente fundamental da existência humana. Eu até diria, a luta é um ingrediente fundamental da vida.
Somos nós, enquanto gente, enquanto povo, enquanto classe social e também enquanto indivíduos, que temos que, transformando o presente, com o aprendizado que a experiência do passado nos deu, criar o futuro. Eu que entendo a história como uma possibilidade, compreendo então uma grande responsabilidade que temos nós, como fazedores desta história, que por sua vez também nos faz. O futuro é uma invenção da gente e não um puro presente dos céus. Eu não nasci para apenas assistir ao mundo como está. Eu estou aqui e isso me satisfaz como cristão. Eu não posso me compreender cristão de braços cruzados, de jeito nenhum. Mas me satisfaz também como pedagogo, como pensador. Quer dizer, eu estou felicíssimo porque sei que tenho um mínimo de possibilidade de mexer na estrutura do mundo. Portanto, e por isso eu não sou obrigado a dizer que o que está aí tem que se repetir. Está entendendo? Eu brigo para que não se repita. Eu acho que o papel dos movimentos sociais é um papel importantíssimo de natureza política, não de natureza ética, de natureza estética. Eu não afasto a boniteza de nada, entende? Quer dizer, eu acho que os movimentos têm que... Os movimentos teriam que encarnar, os movimentos populares, que encarnar a boniteza da libertação, entende? E lutar por ela também. A poesia da libertação. A poesia da libertação, entende? Que para mim não existe sem ela, entende? Eu não digo que... É preciso deixar claro aos movimentos que eu não estou propondo que eles agora fiquem em casa dia de sábado lendo poemas, não é isso, não. É brigando, é que entendam a sua briga como um grande poema, entende? Como sonetos, entende? Como epopeias. Quer dizer, a briga é uma coisa bonita. E sendo bonita, necessariamente também é ética. Quanto mais os movimentos populares aceitem e entendam que o amanhã é um trabalho de produção dele, quer dizer, exige de mim, de nós, que transformemos o hoje para fazer um amanhã diferente do ontem. Quanto mais eles pensem assim, tanto mais eles ganham o sentido da utopia.